Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para o Dicas de Vinho do Bob a gente vai aprender um termo que a gente escuta bastante no mundo do vinho, terroir, tá? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal, confrade, confreira, e também já pode deixar o like aqui no vídeo, tá bom? Vamos nessa, Bob Júnior? Gente, olha só, para quem está começando aqui no mundo do vinho, escuta alguns termos aí meio rebuscados, alguns termos que a gente não tem tanta familiaridade, tá? A gente vê os profissionais da área, os enófilos, quem já tem mais contato, falar algumas palavras, e uma delas é terroir, tá, gente? Terroir é uma palavra que a gente escuta bastante no mundo do vinho, pronuncia terroir, vou colocar aqui no box como se pronuncia, tá, gente? Vou colocar aqui na caixinha. Uma palavra muito utilizada no vocabulário dos grandes apreciadores, tá? E causa alguma confusão do que realmente terroir representa, tá? Não é uma coisa tão delimitada, tão definida. Você sabe o que significa? Tá? Eu vou falar aqui para vocês. É um termo de origem francesa, tá? Que ele define uma extensão delimitada de terra, tá? Se você for traduzir ao pé da letra, significa solo, chão, tá? Talvez terra, terreno, mas é mais focado em solo. Tradução literal seria solo. Alguns idiomas têm algumas expressões para tentar fazer um entendimento desse conceito, tá? Em espanhol, terruño, tá? Um pedaço pequeno de terra na qual se trabalha, na qual se vive e dela se tira uma vida de qualidade, é um conceito um pouco mais extenso. Talhão para os gaúchos, tá? Porção de terreno entre dois córregos ou sulcos destinados ao cultivo dedicado de um produto agrícola, tá? Também tem esse conceito aí gaúcho, porém no mundo dos vinhos, gente, é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais elaborado do que isso, o conceito de terroir, tá? Mas, Bob, qual a origem? Qual a origem do termo terroir? Vamos falar um pouquinho aqui historicamente, rápido para vocês entenderem, tá? Ao longo dos séculos, tá? Vitivinicultores franceses, eles desenvolveram o conceito de terroir, observando diferenças em vinhos de diferentes regiões, tá? De vinhedos diferentes e até mesmo de pedacinhos, parcelas diferentes dentro do mesmo vinhedo, dentro da mesma vinícola, da mesma fazenda, tá, gente? Durante a Idade Média, os monges beneditinos e cistercienses, tá? Eles se dedicavam à viticultura lá em Bordeaux, tá? E eles começaram a observar ali uma grande influência que várias parcelas de terrenos tinham sobre os vinhos que ali eram produzidos. Os vinhos tinham alguns caráteres diferentes entre eles, tá? Eles começaram a catalogar ali as informações, tá? E começaram a estabelecer os limites dos diferentes terroirs. Olha que legal. Muitos deles, tá? Ainda existem até hoje, como alguns Grand Cru da Borgonha, por exemplo. Entretanto, gente, os franceses não foram os primeiros a estudar o potencial aí de diferentes regiões em produzir vinhos, tá? Principalmente quando eles são elaborados com as mesmas uvas. Os gregos antigos, por exemplo, eles tinham as ânforas, elas eram fechadas e eram rotuladas ali com o selo da região onde os vinhos eram produzidos, tá? Olha que legal, muito bacana isso aí, né? Mas, Bob, qual o conceito oficial, tá? Qual o conceito de terroir? Existe esse conceito oficial? Existe, gente. Para facilitar, eu vou tentar facilitar aqui para vocês, tá? Eu vou ler a definição da OIV, tá? A OIV é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, tá? Sediada na França. Ela definiu o terroir há alguns anos, tá? E eu vou ler para vocês, olha só. É o conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento coletivo das interações entre ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço. Gente, facilitou o entendimento ou piorou o entendimento? Ficou mais claro ou ficou mais complexo? Tá? Então vamos para a parte prática aqui, vamos entrar na parte prática, eu vou falar aqui para vocês, tá? Quais são os elementos que compõem o terroir, para a gente poder entender melhor, tá, gente? Eu destaquei 4 elementos principais que eu acho que eles são fundamentais para a gente chegar numa definição fácil, uma definição tranquila ali, simples de terroir, tá? Clima, olha só, clima, solo, tá bom? As uvas
e não podia deixar de ter o trabalho do homem, o trabalho humano, tá? Confrades e confreiras. Veja bem, vamos abordar cada um agora, tá? Primeiro, clima, tá? Clima é um elemento que afeta diretamente a qualidade dos vinhedos, tá, gente? E, consequentemente, ali, o vinho que ali é produzido, tá? Uvas oriundas de regiões com climas diferentes, elas apresentam características distintas, tá? Uvas de clima quente, tá? Ela tende a ter uma concentração de açúcar maior, dão origem a vinhos com teores alcoólicos maiores, tá? Já a uva de clima frio, elas apresentam uma menor concentração de açúcar, retendo um pouco mais de acidez, tá? São vinhos mais refrescantes, tá? Vinhos de clima frio. A chuva, gente, olha só, a chuva, a frequência da chuva, ela impacta na qualidade das frutas, das uvas, interferindo no nível de açúcar também e no tempo da colheita. Ela pode provocar uma colheita mais precoce e uma colheita mais tardia, tá? Relacionado a isso, gente, olha só, relacionado a isso, a gente pode ter aí terroirs com diversas práticas diferentes de cultivo. Por exemplo, na Borgonha é proibido irrigação, tá? Proibido irrigação mesmo nos anos mais secos, mesmo nos anos de maior estiagem. Olha só, interessante isso aí. Elemento número 2, o solo, tá, gente? Olha só, o solo é importante demais, tá? Muitas vezes são encontradas diferenças significativas dentro de um mesmo vinhedo, tá? Por esse motivo, eles são divididos em parcelas, eles são divididos aí em partes, loteados, tá? Porque existem centenas de combinações de solo e subsolo, tá, gente? O tipo de solo pode ser granítico, arenoso, argiloso, ele proporciona nutriente e água para as videiras, para as uvas, tá, gente? O relevo, ele contribui para a drenagem natural, a orientação do vinhedo para maior incidência solar, inclinação, tá? A altitude, ele interfere diretamente no tempo de amadurecimento das uvas, tá? Um vinhedo com muita altitude, ele pode refrescar em zonas muito quentes do globo terrestre. Elemento número 3, confrades, as uvas, olha só que legal. Sobre as uvas, é fato que elas têm uma relação diretamente ligada ao terroir. Todo amante de vinho, ele sabe, né, que cada uva, ela dá origem a um tipo de vinho diferente, tá? Como no Velho Mundo e no Novo Mundo, por exemplo, a mesma uva cultivada nos dois lugares. Quem assistiu o vídeo de Novo Mundo e Velho Mundo vai entender, já tá sabendo do assunto, né? Um exemplo clássico, vou falar para vocês aqui um exemplo clássico aqui, é de Bordeaux, na França, gente. A maioria dos produtores utiliza o corte bordalês nos vinhos tintos, né? Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. E mesmo assim eles dão origem a vinhos únicos, de características distintas, aqueles vinhos lá, por causa do solo, por causa de clima dentro da mesma região. Algumas vezes, olha só, algumas vezes também acontece que a uva se adapta melhor a uma região que não é de sua origem, tá? Como é o caso da Malbec da Argentina, da Cabernet no Chile, tá? E também tem a utilização da palavra terroir, ela é muito empregada para definir uma singularidade diferente das variedades que assumem cada região que as uvas são plantadas. Eu vou falar aqui para vocês, olha só. Vou dar um exemplo. A Cabernet Sauvignon se adaptou muito bem ao terroir do Vale do Maipo, no Chile, tá? Ou então, a Chardonnay é uma casta bastante versátil, já que é capaz de se adequar aos mais diferentes terroirs. Então, olha aí, o termo de terroir empregado aí para a gente entender um pouquinho do conceito, né, de terroir, tá? Vocês estão captando essa essência do nome terroir? Olha só. Vamos lá. Quarto elemento, gente, trabalho humano, né? Por fim, é impossível falar de terroir e não falar do trabalho do homem, tá, gente? Porque o vinho, ele não é feito apenas pela natureza. O terroir não dá origem a um vinho por si só, tá? O trabalho humano, ele transforma a uva em vinho, né? Conhecimento de qual a melhor uva para cada solo, como cada vinhedo deve ser manejado, olha que legal, as técnicas de vinificação mais adequadas são aspectos fundamentais na produção de um vinho. Por isso o trabalho do enólogo e da sua equipe, ele é importante, ele tem que estar presente durante todo o processo da viticultura, tá? Portanto, quanto mais o produtor conhecer e desbravar o terroir de sua região, melhores serão os resultados. Olha que legal. Mas aí, Bob, falamos dos 4 elementos que compõem o terroir e qual a importância disso tudo? Gente, todos esses aspectos juntos e somados, quando são engarrafados, definem o terroir, tá, gente? Esses fatores, quando combinados, eles dão origem a algo muito maior do que todas as somas de suas partes. Olha que legal.
Então, terroir não é somente uva, não é somente solo, não é somente o trabalho humano. É a definição da união de todos esses fatores que, quando a gente tem isso aí na nossa garrafa, que posteriormente vem aqui para a nossa taça, isso tudo é um resultado muito maior do que a soma das partes, tá, gente? As vinícolas jamais serão iguais entre si, mesmo que elas estejam num único país, no mesmo país, na mesma região, tá? E por isso os vinhos não podem ser idênticos, ou seja, cada pedacinho de terra possui o seu próprio terroir, tá? Algumas regiões elas conseguiram se consagrar, elas conseguiram se destacar em função de seu microclima mais favorável. Vou dar um exemplo aqui de terroir, tá dentro desse contexto do que eu falei. A gente tem aí terroirs clássicos, tá, gente? Muito famosos, conhecidos. Por exemplo, Bordeaux, Borgonha na França, Piemonte, Toscana na Itália, tá? Rioja na Espanha, também Ribeira del Duero, também na Espanha, muito legal. No Brasil, vou falar um exemplo aqui muito bacana, que é o terroir de Pinto Bandeira, para espumantes. Já está se consagrando, já está consolidado, tá? E é um local reconhecido de espumante de qualidade. Olha que legal, dão origem realmente, todos esses que eu falei, tem muito mais, tá? Eles dão origem realmente a vinhos bastante especiais. Não conseguem ser replicados, não conseguem ser repetidos em nenhum outro lugar do mundo. Olha só, isso acaba resultando no valor que o terroir, gente, tem também no mercado. Consequentemente, o preço de uma garrafa, de um terroir consagrado, né, além do status, ali dentro existe um vinho único, né? Então, poxa, vai custar mais caro, certeza, né? Esse debate gera essas questões econômicas, gera disputa de mercado. Produtores de DO, denominações de origem, né, tradicionais, ligadas ao terroir, eles trabalham para preservar as características de seu vinho, para manter as tradições. Isso também está ligado ao terroir como fator turístico, tá, gente? Alguns estudiosos do assunto, eles garantem que o terroir se firma como um elemento de interação entre o território, a cultura, a produção local e a gastronomia. Olha que legal, então tá tudo intimamente ligado. Quem é que não gosta de fazer enoturismo, ter novas experiências gastronômicas, conhecer vinhos diferentes, vinícolas diferentes, de terroir diferentes? É muito legal, tá, gente? Isso também tá ligado à história e tradição, tá? A tradição da produção de cada local. Imagina que você possa conseguir produzir as melhores uvas, porém você não seja capaz de produzir um bom vinho, tá? Olha aí o resultado da ação do homem, tá? Então é assim, a gente sabe a importância, tá, da tradição e da história da produção vinícola naquela região para consolidar aquele local como um terroir perfeito para a produção de vinho, tá? Algumas regiões, por exemplo, vou falar aqui uma coisa interessante. Na Espanha, por exemplo, tem uma tendência de acabar com os termos reserva, gran reserva. Por quê? Porque no rótulo vir destacado a região é uma coisa muito mais singular, muito mais única. Reserva, gran reserva, a gente vê direto aí em vinhos do Chile, em vinhos da Argentina, em vinhos brasileiros do Novo Mundo. A gente vê isso às vezes em alguns vinhos de Portugal. Então existe uma tendência aí de algumas regiões como Rioja, Ribeira del Duero, de tirarem essa coisa de reserva, gran reserva e vir estampado ali o terroir que ela representa. O terroir que vai trazer qualidade, não se um vinho é reserva, gran reserva, isso não vai dizer, tá? Então assim, quando a gente fala terroir, a gente fala localidades específicas que produzem vinhos únicos, inimitáveis, tá, gente? Que só serão obtidos e produzidos ali, naquele lugar, tá? Tem que ter uma convergência de fatores geográficos, climáticos, históricos, culturais, tudo isso concentrado na mesma região. É algo como se fosse um DNA, tá, gente? É um DNA daquela bebida. Tudo que está aqui na taça só existe ali. E assim você vai ter vinhos do mundo inteiro, tá, gente? Agora que você já sabe o que é terroir, deixa aqui teu comentário, fala um pouquinho para nós, ficou alguma dúvida, tá? Muito legal, você agora já sabe, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal e também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade, confreira, mandar um grande abraço para todos vocês e também para a galera lá do Instagram, tá? Forte abraço a todos e até a próxima, valeu!